dando continuidade aos vídeos que tem por título As Consequências da Desobediência. Mostrei no vídeo número 2 tanto no livro de Mateus como no livro de Romanos, e agora vou mostrar em outro livro, o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 3, que diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que algo é verdadeiro, pois o enviado de Yahweh fala as palavras dele, porque Yahweh não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Yahweh. Permanece a ira do Criador. Todavia, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira do Criador. Quando João se refere e ao Huk Hanan se refere no seu evangelho sobre rebeldia, se nós não entendermos o livro de Gênesis, para quem vamos apontar quando ele se refere sobre a ira? Como vamos entender ira? Que ira? E o Criador está irado por quê? Que rebeldia? De que ele está falando? Que rebeldia é essa? Quem não assistiu aos vídeos Entendendo Gênesis, que vai da parte 1 à parte 11, ou seja, a parte primeira à 11ª, de maneira alguma vai entender o que eu estou a expor mediante a Escritura. Ou melhor, quem não lê e entender mediante o Espírito do Criador, que nos ensina todas as coisas, o livro de Gênesis, não entender o livro de Gênesis, nunca que vai entender o que os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e as epístolas de Paulo e os apóstolos, Pedro, Tiago, Judas, não vai entender ao ler os seus escritos, não vai entender o que os
escritores quer nos passar mediante o Espírito do Criador. Somente o Espírito do Criador sonda o entendimento. Ele conhece o íntimo do Pai. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Ou seja, aquele a qual o Pai não reconciliar mediante o novo nascimento que é provocado unicamente pelo Espírito do Criador, não verá a vida eterna. Pois nenhum homem em si pode produzir esse arrependimento. Nenhum homem em si pode produzir esse dom, como está escrito no livro de Efésios. Paulo, em Efésios, aborda sobre essa questão. E é muito claro quando ele aborda essa questão em sua epístola. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que é agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Ialro, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com o ungido, pela graça, ou seja, o favor imerecido. Sois salvo. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais no Messias e Yahushua. Nos ressuscitou. Ele nos deu vida. Como entender isso se não entender o livro de Gênesis? Se não entender as consequências da desobediência, que proporcionou ao homem uma morte espiritual e, consequentemente, uma morte física. Como entender? Os amados, não fiquem só nas minhas palavras, mas leiam as Escrituras, leiam o livro de Gênesis, leiam os profetas, leiam os evangelhos, leiam as cartas, pois nela aponta para o Salvador e ao Yahushua. Mediante o sacrifício no madeiro, é que nós somos reconciliados com o Pai. Reconciliados devido à ofensa do jardim. Devido os nossos pais, a qual herdamos todo esse legado de maldade, a qual a ofensa proporcionou. Davi fala sobre isso. Eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Ele tinha consciência dada pelo Espírito do Pai, que ele tinha herdado aquela maldade, aquilo que a lei, quando dizia não cobiçarás, no íntimo ele cobiçou.
ou ele cobiçava. Não adulterarás no íntimo. E até na prática ele fez. E logo após, mediante a palavra do profeta, há muitos tempos, não sei distinguir o cronograma, sei que foi após ele ter essa experiência profunda com aquilo que foi proporcionado pelo jardim, que se chama o pecado, foi que mediante o Espírito do Pai, no entendimento, ele percebeu que proporcionou aquela ofensa. Eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é passado, meus amados, hereditariamente, de pai para filho. Por isso que o Salvador é nascido de mulher e não é nascido de homem com mulher, mas mediante o Espírito do Pai, concebido mediante o Espírito do Pai, ou seja, os genes do pai e da mãe, a qual ocasiona a hereditariedade, não foi possível ser passado para o Salvador devido a ele ter nascido somente da mulher. Por isso é que no livro de Gênesis fala sobre o descendente da mulher. Não o descendente do homem com a mulher, mas sim o descendente da mulher, gerado pelo o Espírito do Pai, o Espírito do Criador. Por isso é que ele é imaculado. Ele é santo, irrepreensível, o Cordeiro sem mancha. O Cordeiro sem mancha. Perceba que no Velho Testamento, nos sacrifícios, necessário era que o animal ele não tivesse nenhuma mancha, nenhum defeito, simbolizando assim a sombra do verdadeiro que viria, que é o Filho do Criador. Por isso, dar-se a entender quando Isaac pergunta a Abraão: Pai, nós temos o cutelo e a lenha e o fogo, mas eu não vejo o cordeiro. Qual é a resposta de Abraão para o seu filho caminhando para realizar algo que o pai pediu? A resposta de Abraão é simples. O Criador, Isaac, dos céus e da terra, providenciará para si o cordeiro. Resposta que João Batista com suas palavras escritas por Mateus diz: Eis o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Uma pergunta que foi feita lá atrás foi respondida por João Batista quando avista o Salvador, quando vem ao seu encontro para se batizar. Eis o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Vamos dar continuidade nos próximos vídeos sobre essa leitura. Um abraço a todos.